Você já observou que o mercado de maquiagem, ele é bem sazonal? Tem meses que você trabalha pra caramba e tem períodos que não entra uma cliente ali no teu estúdio ou não fecha nada, tua agenda tá vazia. Essa instabilidade afeta diretamente o nosso rendimento. As contas, elas não param de chegar. Mas infelizmente, se você não se programa para isso, você não pensa numa estrutura de como ganhar mais, isso afeta diretamente a sua renda. É por isso que é tão importante você saber diversificar formas diferentes de como você ganhar dinheiro. E tem algo que faz toda a diferença na hora de você aumentar a sua renda, que é dar aula de automaquiagem. É um conhecimento que você já tem, você já domina, você já tem público, afinal você já tem as suas clientes que você já atendeu, você pode mandar mensagem, você pode entrar em contato com elas e oferecer a sua aula. Tem um mundo de possibilidades para você atrair clientes também e dar a aula de automaquiagem. Você provavelmente deve ter um medo de achar que se você ensinar para cliente como se maquiar, ela não vai mais fechar com você. E eu posso te garantir que é exatamente o contrário, porque você tem oportunidade de trazer essa cliente e ela entender o valor da tua maquiagem. É claro que ela tá ali para se maquiar, para aprender a se maquiar, para ir num evento, para ir numa festa, mas no dia que for um casamento, uma festa mesmo, que ela for madrinha, tu pode ter certeza que você vai ser a primeira pessoa que ela vai pensar. Eu sei que você também tem medo e tem dificuldade de estruturar esse curso. Por isso, eu criei o curso de como ministrar aula de automaquiagem. É um curso que vai do básico ao avançado. Você vai aprender o beabá para você começar a atrair cliente, como você deve se comunicar para cliente ter vontade de fechar a tua aula de automaquiagem até o ponto final, que é você finalmente dando a aula de automaquiagem. A gente vai estruturar juntas esse curso de automaquiagem. Se a tua cliente quer fazer uma maquiagem mais básica, intermediária, avançada, porque eu sei também que você tem dificuldade, fica pensando, o que eu vou ensinar nessa aula? Então eu vou te ensinar todo o passo a passo, com lista de produto, o que você tem que ensinar, o que você não tem que ensinar, porque isso é muito importante e infelizmente eu aprendi da pior forma possível. Quando eu tava dando aula de automaquiagem, eu percebia pra cliente, eu olhava pra cliente, eu via que ela não tava interessada, algumas ficavam bocejando, nossa, aquilo ali acabava comigo, eu ficava me sentindo péssima, muito mal. Mas depois eu entendi que é porque eu tava falando de uma linguagem completamente diferente. Eu sei que você profissional já domina o assunto maquiagem profissional, mas existe uma linguagem específica para você poder se comunicar com essa cliente e você atrair para aula de automaquiagem. A comunicação, ela é muito importante. Por isso eu também vou te ensinar como criar conteúdo. Sim, eu fiz uma lista de conteúdos somente para você fazer, copiar. Você vai fazer e você vai postar. Porque eu sei que você tem essa dificuldade de como pensar em ser criativa, como criar conteúdo. Então eu também pensei nessa aula para te ajudar a melhorar a sua comunicação. Como eu falei para vocês, o curso ele tá completo para te tirar do básico ao mais avançado. E não pense que você como iniciante não pode dar aula de automaquiagem. Eu faço uma relação seguinte. Imagina uma escadinha de 1 a 10. E aí você é iniciante, fez um curso básico. Você tá ali, vamos supor, no nível 2. Aí você pensa assim, nossa, mas eu sou muito básico, para quem que eu vou ensinar? Você pode ensinar para pessoa que tá no nível 1, porque você já sabe mais do que ela. E aí você vai só aumentando o teu nível. Imagina que você vai aumentando, você tá lá no nível 6. E aí você pode ensinar para quem tá no 5, no 4 e por aí vai. Então não pense que por você ser iniciante, você não tem o que ensinar. Sempre tem alguém interessado no que você pode ensinar. E é um conteúdo que você já tem, afinal você já é profissional. A ideia desse curso surgiu porque eu sempre falei muito como a aula de automaquiagem foi fundamental para eu ter uma renda realmente ali, contando com aquele dinheiro da aula de automaquiagem e também para eu conseguir atrair outros atendimentos, outras clientes. Como eu falei, aquela cliente que está fazendo a aula de automaquiagem comigo, ela poderia ser uma noiva e foi exatamente isso que aconteceu. Eu cheguei a dar aula de automaquiagem por R$50. Eu sei que esse valor é inviável, mas imagina isso há 14 anos atrás. Então ali eu tive a oportunidade, naquela aula mesmo que eu fechei, eu não tinha experiência nenhuma. Eu já fechei noiva e essa mesma noiva ficou me indicando para outras clientes. Então isso fez muita diferença na minha carreira. Para você ter noção, o que eu faço hoje não foi nada do que eu planejei. Eu abri o meu primeiro estúdio de maquiagem para dar aula de automaquiagem. Isso já completava demais a minha agenda. Eu preferia ficar com aula de automaquiagem do que atendimento.
fazia mais aula de automaquiagem do que atendimento. Claro que a vida vai levando a gente para outros rumos, acabou que hoje eu já não dou mais aula de automaquiagem, mas não porque eu não queira, até porque isso é uma renda que faz muita diferença. Eu já cheguei a dar aulas de automaquiagem, quando eu comecei, como eu falei para vocês, eu já cheguei a cobrar R$50 uma aula de automaquiagem. Hoje, para cliente fechar comigo, eu fecho em alguns casos mais diferentes, por exemplo, às vezes as pessoas me procuram para fazer aula de automaquiagem porque ela tem melasma, tem vitiligo, então nesses casos eu até atendo. Então eu já cheguei a cobrar R$1.900 por uma aula de automaquiagem. E a cliente vem fazer porque ela já entendeu que eu entrego valor. O que ela tá precisando, a dor que ela sente ali em não saber se maquiar, eu vou saber resolver. Então ela entende que ela vai investir aquele valor e ela vai resolver o problema dela. Então é exatamente esse trajeto que eu quero te ensinar. Como você sair daquela maquiadora que tá pensando somente por preço para você começar a cobrar pelo teu valor. Hoje eu defendo com toda a convicção que a maquiadora precisa procurar frentes diferentes para ganhar dinheiro. E para aula de automaquiagem vai ser muito mais rápido, afinal você já tem esse conhecimento e já tem também clientes que você pode oferecer esse serviço. E para você dar essas aulas, você não vai precisar investir em cursos de técnicas, de acabamento de pele, você vai ensinar o que você já sabe, é um conhecimento que você já domina. O que você precisa é da estrutura correta para você criar o seu curso do zero e é exatamente isso que eu vou te ensinar nesse curso de como ministrar aula de automaquiagem. Aí você deve estar se perguntando, será que realmente a aula de automaquiagem vai me dar uma renda? Vamos fazer uma conta básica. Imagina que você vai dar uma turma de automaquiagem e nessa turma tem 4 pessoas e cada pessoa você cobrou ali, sei lá, R$250. Por semana, só naquela turma, você já tem ali R$1.000. Imagina que você faz uma turma por semana, no final do mês você tem um rendimento de R$4.000. Isso se você fizer uma turma por semana. Não é nada impossível, gente. Você só precisa começar porque a partir do momento que você começar a divulgar, outras pessoas vão se interessar. Se você faz 2 turmas por semana, no final do mês você tem um faturamento de R$8.000. Agora eu te pergunto, esse valor vai fazer alguma diferença no seu bolso, no seu caixa? Olha, pra mim, eu acho que faz sim. Então pensa nisso porque você não vai precisar investir em outros cursos. Mais uma vez, você só precisa da estrutura correta para você criar o seu curso de automaquiagem, para você postar o que realmente vai atrair cliente e para você entregar excelência na aula de automaquiagem. Para você que não quer mais perder tempo, não quer ficar contando com a sorte, clica aqui e se inscreve agora no meu treinamento de como ministrar aula de automaquiagem que eu tô te esperando.